Daqui de um dos lugares mais sagrados do mundo, a colina do Senhor do Bonfim, eu saúdo todos vocês. Eu não sei qual é a sua fé, no que você acredita, se você é evangélico, protestante, católico, espírita, budista, muçulmano, judeu, zen budista, você segue alguma religião de matriz africana, isso não importa, o que importa é a nossa ligação com algo que é superior a todos nós. A educação é algo sagrado. Vamos conhecer um pouco mais desses caminhos do saber. TV Enem para você. Olá, Fera Enem, aqui é professor de Edson. Nós estamos aqui para poder falar do período joanino, ou seja, nós estamos aqui para falar do processo de independência do Brasil a partir da vinda da família real. O que a gente traz para a aula de hoje? A gente traz o seguinte aspecto. É interessante que você compreenda o período joanino a partir de um contexto externo. É necessário que você entenda que para que a família real chegasse aqui, você tem que analisar um contexto europeu. E na Europa existia uma grande potência, no momento a potência chamada Inglaterra. Potência militar marítima, potência industrial, e por outro lado tinha uma França que crescia muito a partir de Napoleão Bonaparte. O grande sonho de Napoleão Bonaparte era dominar a França, dominar a Europa e depois dominar o mundo. Só que para dominar a Europa ele precisava vencer a poderosa Inglaterra. Tentou até lá com seus aliados na Batalha de Trafalgar e não teve sucesso. Por isso, Napoleão Bonaparte disse: já sei como quebrar os ingleses. Eu vou criar um bloqueio, o chamado bloqueio continental, que é o chamado embargo, a proibição aos países europeus de comercializarem com a Inglaterra. Essa é a pegada. Eu vou proibir que os países europeus comercializem com a Inglaterra. O país que comercializar com a França não pode comercializar com a Inglaterra. Essa era a pegada. E ele começa a pressionar os países, dentre eles Portugal. Só que Dom João, príncipe regente, que governava Portugal no período já que sua mãe, Dona Maria I, estava louca, ele que governava, ele não tinha condições de romper com os ingleses, porque Portugal dependia da Inglaterra. Portugal dependia mais dos ingleses do que os ingleses de Portugal. Portugal tinha pegado dinheiro emprestado, lembrem do Tratado de Methuen. Então, Dom João foi protelando o quanto pôde, até que veio um ultimato de Napoleão Bonaparte. Ou rompe com os ingleses, ou sofre invasão francesa. E aí, dessa maneira, Dom João recorre até os ingleses, e os ingleses vão escoltar a família real para o Brasil. Dessa maneira, a corte deixa Portugal e vem para o Brasil. Esse é o grande feito que nós temos, esse é o grande contexto europeu que influencia diretamente no processo de independência. Dom João vem para o Brasil, chega primeiro em Salvador para ratificar laços políticos, chega primeiro em Salvador, e ainda em Salvador a gente começa a destacar as primeiras medidas. E a primeira medida que Dom João toma ainda em Salvador foi a abertura dos portos às nações amigas. A partir daí quebra algo que era histórico, quebra o pacto colonial. A partir de agora, o Brasil poderia comercializar com as nações amigas, e quando a gente fala das nações amigas, nós estamos falando principalmente da Inglaterra. Então, abre-se os portos, é a primeira medida. Ao abrir os portos, transfere-se para o Rio de Janeiro, e aí a segunda medida será o Tratado de Aliança, Amizade, Comércio e Navegação de 1810, ou simplesmente o Tratado de 1810, que determinava nada mais, nada menos do que, a partir de agora, taxas.
de importação. Nós temos taxas de importação. Ou seja, já que eu abro os portos, eu preciso de taxas de importação, taxas alfandegárias. E o país beneficiado será quem? Quem? Os ingleses. Os ingleses serão beneficiados. O produto inglês entrava no Brasil pagando em média 15% de imposto. Portugal pagava 16% e as demais nações pagavam 17%, era uma média. Tá? Os ingleses pagavam a menor taxa. Ou seja, o produto inglês, ele vai dominar o mercado brasileiro. Ou seja, os ingleses provisoriamente, temporariamente, perdem um mercado na Europa devido à política de Napoleão Bonaparte, mas abrem um enorme comércio já no Brasil, na América. O Brasil está se afastando de Portugal e está se aproximando dos ingleses. Essa é a segunda medida. A terceira medida, a revogação do alvará de 1785. Ou seja, a partir de agora, estava liberada a indústria e o comércio no Brasil. Aí tem uma questãozinha do Enem muito interessante sobre isso, quando ele fala exatamente da liberdade de indústria e comércio no Brasil, com a revogação do alvará de 1785, ou seja, a partir de agora pode ter indústria no Brasil. Mas a indústria no Brasil, ela não resistiu à concorrência inglesa. O produto inglês entrava no Brasil com valor mais baixo do que o produto nacional. Terceira medida. Quarta medida, vocês estão esperando eu falar dela, é a urbanização do Rio de Janeiro. Casa da Moeda, Jardim Botânico, Academia Militar, Academia de Belas Artes, Colégio Dom Pedro, ou seja, toda a urbanização do Rio de Janeiro. E aí eu quero chamar a atenção para duas coisas. A primeira é uma urbanização desordenada, a ponto que você tem a melhoria do centro, você tem a melhoria para dar um melhor conforto à corte portuguesa, mas você tem a ampliação da periferia do Brasil. Urbanização desordenada traz exclusão. E o outro aspecto que a gente destaca é que forma a ideia de Estado. Só que a ideia de Estado do Brasil, ela já começa a ser formada de forma deturpada, porque será um Estado não para o bem comum, não para a coletividade, mas será um Estado para manter os privilégios da corte portuguesa e seus apaniguados políticos. Em 1815, seguindo com a ideia, em 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido e Portugal Garves, ou seja, o Brasil passou a ter autonomia administrativa, não dependia mais do Estado português. Percebam que o Brasil, gradativamente, cada medida que a corte portuguesa criava, ela estava emancipando a sua colônia. Em 1820 acontece a Revolução Liberal do Porto, e nessa Revolução Liberal do Porto, nós temos o seguinte aspecto: Portugal, a burguesia, ela elabora uma nova Constituição para Portugal. Essa Constituição é liberal, ela exige o retorno de Dom João e ela exige, além do retorno de Dom João, que o Brasil seja recolonizado. Então a Revolução Liberal do Porto, que acontece lá em Portugal, que elabora uma Constituição liberal, ela exige Dom João volte para jurar a Constituição, porque se você não voltar, nós vamos escolher um outro rei para cá. E, ao mesmo tempo, ela exigia que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Eram as duas medidas. Dom João volta, e aí há uma frase interessante no retorno de Dom João. Quando Dom João volta para Portugal, ele diz: Pedro, se é para o Brasil ceder esses aventureiros, que seja teu, que há de me respeitar. Ou seja, Dom João sabia que o Brasil iria separar de Portugal de todo jeito, de todas as formas, de todas as maneiras. E já que era para ser dos aventureiros, que fosse de Dom Pedro I. Temos que lembrar que Dom João, quando volta para Portugal, ele leva todo o ouro que existia no Banco do Brasil, a ponto do Banco do Brasil falir anos depois. Então a situação econômica do Brasil ficou complicada. E aí Dom João volta, Dom Pedro fica como príncipe regente, onde nós teremos, nas próximas aulas, o desdobramento para chegar no dia 7 de setembro de 1822. Esse foi Professor de Edson, período joanino. Até a próxima. Valeu! Olá, humanos! Tudo bem? Fiquem em casa com tranquilidade nessa quarentena e assistam nossas aulas aqui voltadas para o Enem. Meu nome é Renato Souza, eu sou professor de Química de algumas escolas aqui de Salvador. E hoje vamos estar trabalhando com vocês sobre concentrações de soluções. Tudo bem? Quando nós falamos de soluções, nós estamos falando aí de misturas homogêneas. Como assim? Água e um pouco de sal, água e um pouco de açúcar,
substâncias que são solúveis em água, normalmente formam essas soluções que nós temos no cotidiano. Misturas homogêneas, aquelas que apresentam apenas uma fase. Se eu colocar, por exemplo, água e areia e areia formam um sistema heterogêneo. Nós não trabalhamos com concentrações de misturas heterogêneas, por exemplo, porque as substâncias precisam estar dissolvidas, dispersas no meio. Quando eu pego um copo de água com sal, eu vou ter um pouquinho de sal na parte de cima, um pouquinho de sal na parte do meio, um pouquinho de sal no fundo. Esse sal ele está distribuído naquele sistema e qualquer alíquota, ou seja, a quantidade que eu possa pegar daquela solução, vai vir com água e um pouco de sal. E essa quantidade é uma quantidade proporcional, galera. Essa quantidade proporcional é o que nós estamos querendo chegar aqui com as concentrações de soluções. Se eu pego, por exemplo, 10 gramas de um determinado sal, pode ser o sal de cozinha, e eu coloco aí em 200 ml de água. Não é? Nós temos uma quantidade, mas não uma concentração ainda. Porque a concentração para a química é a quantidade que eu tenho em um valor fixo da minha solução. Como assim um valor fixo? 1 litro. Vamos fixar 1 litro? Por exemplo, 200 ml de água e eu tenho aqui 10 gramas de sal de cozinha. Se eu tivesse 1 litro em vez de 200 ml, ou seja, 5 vezes mais, eu precisaria, para que fosse proporcional, ter 5 vezes mais sal. Então eu teria 50 gramas de sal em 1 litro. Isso é uma concentração. É uma quantidade de determinado soluto presente em 1 litro da solução. Esse valor é um valor padrão para o que nós chamamos de concentrações das soluções. Tá bom, galera? Quando você pega um medicamento, por exemplo, um xarope, vem escrito aí, eu tenho 6 miligramas de uma substância para cada ml. E aí você tem que remediar uma pessoa, por exemplo, com 10 ml. Então eu preciso de 10 ml, eu vou ter 10 vezes mais daquela substância. Se eu tinha 6 miligramas para cada ml, em 10 ml eu vou ter 60 miligramas. Eu consigo fazer essa proporção nas minhas soluções. Beleza? Vamos falar então dos dois tipos principais de concentrações, que são as concentrações comuns, que são aquelas em grama por litro, porque grama, massa, é uma unidade comum para a gente, nós utilizamos muito no cotidiano, qualquer local que você vai, né, comprar um queijo, comprar um café, comprar uma farinha, comprar uma carne, você vai usar grama, quilograma, tudo bem? E um outro tipo que é muito comum para a gente em laboratório, que é trabalhar com mol. Então, esse termo mol, que às vezes para um aluno é um bicho de 7 cabeças, para a gente na química facilita muitos processos. E aí eu posso ter grama por litro, lembre que litro é aquele padrão que nós utilizamos, ou mol por litro. Litro sempre o nosso padrão. E como é que eu transformo, Renato? Grama por litro para mol por litro. Vamos ver? Olha só, quando eu pego o ferro, que tem 26 prótons e 56 de massa, e esse 56 de massa indica o número de prótons e de nêutrons, nós podemos pegar essa massa atômica, que nós encontramos na tabela periódica, transformar para grama diretamente. Quem fez isso foi Avogadro. Tudo bem? Faz essa transformação direta e isso equivale a um mol. A massa da tabela periódica em gramas equivale a um mol. Sempre vai ser assim. E quando eu chego aqui para você, por exemplo, e falo que eu tenho uma concentração, eu tenho um certo recipiente, que eu tenho uma concentração de 112 gramas por litro de ferro, de átomos de ferro. Em cada litro eu tenho 112 gramas. Como é que eu transformo isso para mol por litro? Olha que simples. Eu posso chegar aqui e nessa transformação ir na tabela periódica. No Enem não tem tabela periódica, lembre disso, e ele vai trazer os dados na própria questão. E aí você vai lá na questão e ele vai falar, um mol de ferro tem 56 gramas. Como ele te deu 112 gramas, você vai fazer uma proporção. Quer dizer que aqui eu tenho 2 mols. 56 é 1 mol, 112 gramas são 2 mols. Então eu posso simplesmente chegar para você e falar, olha só, aqui o que eu tenho são 2 mols de ferro para cada litro. Então eu só preciso ir na tabela periódica, galera, para conseguir fazer essa transformação, seja de mol para grama ou seja de grama para mol. Lembre que aqui é 1 litro e aqui é 1 litro. Eu não preciso fazer nenhuma transformação. Beleza? Vamos para uma questãozinha aqui do Enem 2015. Uma questão de concentrações de soluções, para você ver como é a aplicação desse assunto. Ele diz que tem uma xícara nessa questão, vai tomar um café, e nessa xícara tem 200 ml.
Desses 200 ml, dentro dessa xícara de 200 ml, ele tem 80 miligramas de cafeína. Tá aqui, ó, 80 miligramas de cafeína. Ele me dá a massa molar da cafeína, diz que para cada mol nós temos 194 gramas, então você vai utilizar isso, se ele te forneceu. E a pergunta dele é, qual a concentração em mol por litro da cafeína? Ele te deu a dica. Eu quero saber qual é a quantidade em mols que eu tenho 1 litro de cafeína. Tudo bem? Primeira coisa que você tem que fazer, quando você vai trabalhar em mols, é interessante que você trabalhe com gramas. Porque a massa da tabela periódica, ela vem em gramas. 194 gramas por mol. Então é interessante que você transforme esses 80 miligramas, desculpe, para gramas. Isso daqui vai dar 80 vezes 10 a menos 3 gramas. Sempre que for transformar de miligramas para gramas, eu estou falando aí de multiplicar por 10 a menos 3. Beleza? E aí nós podemos começar assim, ó. Se em 200 ml eu tenho 80 miligramas, que equivale a 80 vezes 10 a menos 3 gramas, em 1 litro, quanto eu vou ter? Renato, eu não entendi porque é 1 litro. Porque toda vez que nós falarmos em concentrações, estamos falando na quantidade em 1 litro. Aqui eu posso chegar para você e falar o seguinte, vou cortar o zero, corto o zero, corto esse 2, com esse 80 vai ficar 40, e eu vou ter aqui agora 400, não é? Vezes 10 a menos 3, tá? 400 vezes 10 a menos 3 gramas é o que eu tenho. Quando eu chego agora no segundo passo, para achar qual é a quantidade que eu tenho em mols, porque eu achei a quantidade em gramas que eu tenho em 1 litro. Mas eu quero, na verdade, achar a quantidade que eu tenho em mols. Eu posso fazer o seguinte, se em mol eu tenho 194 gramas de cafeína, quer dizer que em 400 vezes 10 a menos 3, vamos voltar aqui, galera, isso daqui vai me dar 4 vezes 10 a menos 1 gramas. Olha, voltando 1 a 2, ainda sobra 10 a menos 1, é o que nós temos aqui. Essa quantidade vai me dar um valor Y em mols aqui. Olha só a dica para o Enem. Ele, nessa questão, falou qual o valor aproximadamente. Então você vai aproximar aqueles valores que são difíceis de fazer o cálculo. Como assim? Aqui não é 194, eu vou aproximar para 200. Ah, Renato, como é que eu sei que eu vou fazer isso? Ele vai chegar para você e vai falar, aproxime os valores, ou me dê o valor aproximado. E eu vou trazer aqui para você que eu tenho 200 gramas. Isso facilita muito a minha conta. Facilita muito a minha conta. Porque, olha aqui agora, eu posso cortar esse 200 com esse 4. Aqui vai sobrar 100 e aqui vai sobrar 2. Olha só qual é a minha resposta. Eu vou ter agora aqui Y, que na verdade aqui tinha 2, não é? 2 vezes 10 a menos 1. Aqui tinha 100, então vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro, que vai me dar uma resposta de 0,002 mols por litro. Mols por litro. Tudo bem? Então essa daqui acaba sendo a nossa resposta final. Se você for procurar uma prova de 2015, você vai encontrar essa resposta. Espero que tenha contribuído para vocês com essa parte de concentrações e soluções. Valeu? Olá, amigos e amigas. Hoje nós vamos falar sobre as vanguardas europeias, movimentos artísticos que modificaram completamente o cenário na arte no início do século XX, não é? Mas sempre é bom a gente relacionar com o que estava acontecendo, o contexto histórico, né? Sabemos que no século XIX predominou uma forma de arte realista, uma forma de arte que procurava retratar os seres e os objetos exatamente como eles são. Quanto mais a pintura se parecesse com uma fotografia, mais perfeita seria a pintura. Nesse contexto, no final do século XIX, surge o impressionismo, para quebrar um pouco esses parâmetros. Mas ainda não foi tão corajosa como as vanguardas que vão aparecer no século XX. No século XX, há a pintura da Frida Kahlo, que rompeu completamente com os padrões, rompeu com aquela arte padronizada, rompeu com aquela arte que imita a realidade, com uma imagem nova, uma imagem sugestiva. E aí surgem as vanguardas. O avanço material do século XX não poderia deixar por menos, né? No início do século XX, há o conceito de Belle Époque,
As pessoas entusiasmadas, frequentando a noite, né? Agora a noite mais iluminada, surgimento do automóvel, do avião, do telégrafo, do rádio, do cinema, não poderiam deixar de influenciar a arte, não é verdade? Tinha que ser uma arte muito mais dinâmica do que era antes. E aí, nesse contexto, surge o fauvismo, em 1905, na França. Nesse fauvismo, a cor deveria ser pura, sem mistura, nada de mistura de cores. Então, o volume, o relevo, a perspectiva mudam de padrão. A cor sempre relacionada com a luz. E o melhor representante do fauvismo foi o Matisse. Em 1907, surge o expressionismo na Alemanha. O expressionismo, como o nome sugere, nos remete à expressão do pintor. São as expressões da emoção do pintor, retratadas ali no quadro. Então não é mais a realidade do jeito que ela é, mas a realidade do jeito que afeta as emoções do pintor. Então são cores dramáticas, são cores vibrantes, são pinceladas impulsivas, porque seguem ali a emoção instantânea daquele pintor, que está surgindo ali no coração dele, na cabeça dele. E temos excelentes representantes, né? O Munch talvez seja o mais famoso, a pintura O Grito, já caiu inclusive em vestibular, é muito dramática. Mas a gente também tem um excelente representante que é o Van Gogh. O expressionismo acabou tendo repercussão no mundo todo. O expressionismo, inclusive, influenciou o nosso modernismo aqui no Brasil. Se você pegar o livro Amar Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade, você vai observar a técnica expressionista nesse livro. Então chegou até o Brasil, chegou até o nosso modernismo, né? Em 1907, na França também, surge o cubismo. O Apollinaire fez um manifesto cubista para difundir as suas ideias. Como o nome já diz, o cubismo gosta de formas geométricas. Então a realidade é retratada não do jeito que ela é, mas fragmentada em formas geométricas. Então existe uma fragmentação na pintura cubista que faz com que se pareça um espelho quebrado. Às vezes você olha uma pintura cubista, dá a impressão de que o sujeito pintou aquela tela, depois ele quebrou aquele espelho e a tela ficou toda fragmentada em pedaços. Então essa fragmentação, essa decomposição de planos é típico do cubismo. Típico do cubismo. E o melhor representante do cubismo é o Pablo Picasso, sem a menor dúvida, não é? Inclusive com um quadro muito famoso chamado Guernica, que já caiu em vestibular. Então, o cubismo também influenciou o nosso modernismo. Se você observar o humor que existe, principalmente na poesia de Oswald de Andrade, você vai ver a influência cubista. Se você observar que a linguagem de muitos poemas modernos aqui no Brasil é uma linguagem fragmentada, você vai ver que isso é influência do cubismo, com a sua fragmentação de imagens. Ok? Então, o humor e a fragmentação acabaram influenciando os nossos textos verbais. Não em imagem, mas em texto verbal. No uso da linguagem, essa fragmentação. Bom, quando chega em 1909, surge o futurismo. O futurismo do Marinetti. O futurismo completamente alinhado com esse novo mundo. Esse mundo das máquinas, esse mundo da velocidade, esse mundo que está gritando aos nossos ouvidos avanços tecnológicos. Então o futurismo gosta da velocidade, o futurismo gosta do risco, o futurismo gosta da aventura, o futurismo gosta de toda essa gama de modernidade, certo? Então essa forma das máquinas, essa forma das engrenagens acaba influenciando a pintura. E essa agressividade do futurismo acaba aparecendo nos textos verbais, né? Então aqui no Brasil houve uma influência muito grande do futurismo. Talvez tenha sido a vanguarda que mais influenciou na primeira fase do modernismo brasileiro, tenha sido o futurismo. Então, se você observar a agressividade com que os modernistas tratam a arte do passado, por exemplo, a agressividade com que eles tratam a burguesia, isso é influência do futurismo. Ok? Então, o futurismo foi a vanguarda que mais influenciou o modernismo brasileiro. E surge em 1916 o dadaísmo.
o dadaísmo foi uma representação artística muito caótica, porque a mentalidade era o seguinte: se a Europa está se destruindo numa guerra, observe que em 1916 já tinha iniciado a Primeira Guerra Mundial. Então, se a Europa está sendo destruída, se a civilização está sendo destruída por uma guerra, vamos destruir a arte também. Vamos mostrar esse caos também na arte. Então, o dadaísmo é uma arte completamente caótica, não é? Basta você observar a receita de um poema dadaísta. Recorte palavras do jornal aleatoriamente, coloque-as dentro de um saco, chacoalhe e vá retirando essas palavras. Conforme for retirando, você vai escrevendo no papel. E aí você tem o seu poema dadaísta. Ou seja, completamente ilógico, completamente caótico. Mas houve uma vantagem. O dadaísmo trouxe a possibilidade de transformar colagem em arte. Colar elementos estranhos na mesma imagem e transformar aquilo em arte. Isso acabou sendo o legado do dadaísmo. E daí surge o surrealismo. Em 1924, uma dissidência do dadaísmo, o André Breton cria uma forma de arte que é onírica. O surrealismo traduz uma imagem de sonhos. Pega elementos da realidade, mas coloca num contexto de sonho, num contexto onírico. A palavra onírico significa de sonho. Então, o contexto onírico é um contexto um pouco ilógico, porque é uma realidade sonhada, não é uma realidade real. São elementos tirados da realidade, mas misturados num contexto ilógico, porque é o contexto do sonho. Nós temos um excelente representante do surrealismo, que é o Salvador Dalí. O Salvador Dalí, a própria personalidade dele era surrealista, não é? O surrealismo acaba influenciando também o nosso modernismo. Um escritor como Murilo Mendes vai usar em seus textos a técnica do surrealismo, ou seja, uma mensagem onírica, uma mensagem de sonho dentro da poesia. Então a gente tem aí algumas vanguardas que mais influenciaram o modernismo brasileiro, né? Como o expressionismo, o futurismo, o cubismo e o surrealismo. Então, meus amigos, é importante estudar as vanguardas para a prova de arte, mas também para a prova de literatura, porque vai acabar influenciando o modernismo brasileiro. E esse é o quadro, é o panorama, um breve panorama, resumido panorama das vanguardas europeias. Salve, galerinha! Eu sou a professora Cíntia Lima e estou aqui nesse projeto incrível mais uma vez para fazer uma aula de humanidades, e dessa vez nós vamos falar de movimento social. Muito importante para a prova do Enem, gente. Competência 1 de humanas, compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Habilidade 3 e habilidade 5 do Enem, todas relacionadas com movimentos sociais. A habilidade 3 diz que devemos associar as manifestações culturais do presente aos processos históricos, né? Ou seja, de outrora. A habilidade 5, identificar as manifestações ou representações da diversidade de patrimônio cultural ou social, como queiram dizer. Então, hoje a gente vai falar sobre movimento social. E logo de cara, o conceito de movimento social basicamente permeia na ideia de que movimento social é uma ação coletiva de caráter contestador no âmbito das relações sociais, sempre objetivando uma transformação, uma preservação ou até a manutenção de alguma coisa. Os movimentos sociais podem ser definidos como ações coletivas e sempre ou quase sempre de caráter político e cultural, mas que possibilitam também diferentes formas e organizações da população para que se possam manifestar dentro do artigo 5º, que temos liberdade de manifesto, para tantas outras características, como, por exemplo, as questões ambientais, né? Enfim, as principais características dos movimentos sociais são possuir uma identidade. Todo movimento social deve deixar explícito qual é a identidade do seu movimento, o que ele está contestando, o que ele está protestando, o que ele quer transformar ou o que ele quer manter, né?
ter algum opositor, porque senão não faz sentido manifestar, articular-se dentro de um projeto de vida e em prol da sociedade, porque, né, não dá para fazer um movimento social sozinha e que queira caracterizar ganhos apenas para mim. Contribuir para a organização e a conscientização da população, apresentar suas demandas a partir de práticas de mobilização social, que podem ser aí as mais variadas, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente na aula, e por fim ter continuidade. Não adianta fazer um protesto isolado e acabar, nunca mais voltar a tratar desses assuntos. O movimento social, ele tem um caráter aí de continuidade. O pensador Alan Turing compreende que os movimentos sociais são mais ou menos aí uma forma de pensar dentro de valores e crenças comuns para uma ação social coletiva e que deveria ser necessário considerar as estruturas dessa sociedade dentro desses manifestos. Os movimentos sociais, eles devem ser, como que eu posso citar aqui para vocês? Eles devem ser apartidários ou partidários, mas eles devem sempre cumprir uma perspectiva da sociedade que seja assimétrica, né? Que consiga promover todas as pessoas de todos os setores, de todas as idades, gêneros, raças e das maiores distinções. Óbvio que existem movimentos sociais que são específicos por uma causa, como recentemente nós vimos os movimentos sociais raciais, de protagonismo dos negros, mas isso não impediu os brancos de apoiarem e de incentivarem esse movimento, que nesse caso eu estou me referindo ao Black Lives Matter. Então, os movimentos sociais, segundo Karl Marx, eles salientam um conflito entre as classes, né? É um terreno de relações sociais que dependem de modelos e estruturas sociais e políticas, né? E que sempre vão criar divergências, e por isso os movimentos são da natureza da sociedade. Tanto são que estão legislados no artigo 5º da Constituição Brasileira. Os movimentos sociais fariam explodir os conflitos que já são postos na estrutura da sociedade e que é geradora por si só dessa contradição de classes, sendo assim uma ferramenta para a ação de fins desejados, para uma intervenção ou uma mudança dessa estrutura, seriam os movimentos sociais. Então eu vou citar para vocês algumas formas de aplicar esses movimentos sociais. Por exemplo, o movimento social no Estado Democrático de Direito, ele tem uma função mediadora, né? Esses movimentos sociais nesse Estado Democrático de Direito são peças fundamentais enquanto entidades de mediação entre os grupos minoritários do próprio Estado. Ou seja, basicamente a gente costuma ver minorias manifestando em prol de algo ou de alguma transformação para elas próprias, né? Que são um grupo, na maioria das vezes, inclusive muito vasto, como é o exemplo da questão racial, da questão LGBTQI+, como é o exemplo, por exemplo, dos movimentos feministas e por aí vai. Os trabalhadores, o movimento rural, entre tantos outros que são contundentes aqui no Brasil. O que se expressa na sociedade é a voz e a ação do povo. Um movimento social é uma forma de expressão da sociedade civil, por meio da qual o cidadão faz a sua política participativa. A sua cidadania participativa se expressa na coletividade em busca dessas mudanças sociais. E os mecanismos utilizados para isso são debates, manifestações, protestos. Um movimento social, ele acontece por meio de várias expressões, que nem sempre é ir à rua marchar em prol de algo, certo? Então, essa importância que a gente chama de luta, de resistência, de inclusão, esses movimentos sociais são elementos fundamentais das sociedades plurais e democráticas, pois agem coletivamente como uma estratégia de resistência perante as desigualdades e assimetrias sociais. A abrangência desses movimentos sociais, ela será sempre de diversidade, de pluralidade, multiculturalidade e sempre no âmbito do coletivo, nunca da individualidade. Os movimentos sociais são populares e podem envolver a atuação de diversos grupos e às vezes até instituições.
Ou seja, a existência de um movimento social requer uma organização muito bem desenvolvida. Não é qualquer baderna, como dizem por aí. O que demanda a mobilização de recursos e de pessoas muito engajadas. E para isso, eu posso destacar para vocês 3 elementos constitutivos de um movimento social: o projeto, a ideologia e a organização. Esse projeto significa a proposta que o movimento está colocando em pauta. A pauta, né? Então, a mudança ou a conservação, quais são as relações sociais que esse projeto que nós estamos inseridos no movimento social estão trazendo para a sociedade naquela pauta. Então a gente vê muito movimento social específico, né? Pró-governo, anti-governo, pró-impeachment, anti-impeachment, e a história do Brasil é feito e ela tem como estado basilar o movimento social. Todo movimento social tem um projeto com objetivos, metas e estratégias. E também tem a tão temida ideologia, que é a visão de mundo que as pessoas desse movimento têm ao fazer parte desse processo. Então a ideologia é ela que fundamenta o projeto e a prática dos movimentos sociais. É ela que define o sentido dessas lutas ou dessas resistências ou dessas buscas por manutenção, como por exemplo o caso do Greenpeace, né, que não tem muitas ações voltadas especificamente para partidos e para governos, mas que tem uma defesa enfática, precisa e ideológica em prol do meio ambiente e do mundo com desenvolvimento sustentável. A própria forma de organização e direção de um movimento social vai revelar o caráter dele. E a organização, que é o fator 2, ela deve ser hierárquica, ela deve possuir sim liderança e ela tem uma estrutura muito bem definida. Por isso que às vezes você sempre vai saber quem é o líder ou quem são os grupos que lideram esse movimento. Exemplo, em 2018 nós tivemos aí a famosa greve dos caminhoneiros que parou o Brasil. Mas essa greve, apesar de ter uma infinidade de caminhoneiros, tinha um grupo de liderança que era aquele grupo que fazia os diálogos com as instituições específicas das quais eles estavam pedindo melhoras ou mudanças. E por fim, a organização. Afinal de contas, sem organização não se faz nada. A organização de um movimento social tem consequência importantíssima com relação na dinâmica interna e externa do que vai acontecer. Então, eu não posso chamar de movimento social qualquer ato que gere subversividade, ou que gere violência, ou que gere perigo ao próximo, ou que coloque a vida do outro em situação de risco. Eu preciso que essa organização seja muito bem estabelecida dentro de uma condição pacífica, porque é assim que a lei exige que seja. Então, internamente, observa-se uma organização hierárquica entre lideranças e com uma base no favorecimento de espontaneidade das ações. Às vezes, o movimento social, como os movimentos mais atuais, surgem da espontaneidade, por exemplo, das redes sociais ou da espontaneidade de um fato que aconteceu. Um exemplo específico e super atual é o caso do George Floyd, né, que já era uma demanda histórica, cultural, estrutural, por trás do racismo, mas que especificamente aquele vídeo, ele incendiou os movimentos que já haviam e que fez com que voltasse aí com todo esse movimento em pleno período de eleições nos Estados Unidos, afetando ou não, a gente só vai saber no futuro, quem vai ser o presidente dos Estados Unidos. Então, os movimentos sociais, eles têm 3 categorias: reivindicatórios, políticos e de classes. Os reivindicatórios, eles esforçam-se em pressionar instituições para alterar dispositivos que teoricamente lhes favorecem ou não, né? Os movimentos políticos, eles são condutores da participação política e incentivadores dos processos eleitorais ou das relações políticas que vão gerenciar o nosso país. E os movimentos de classe, eles têm um intuito de subverter a ordem social
de um período determinado como consequência de alguma coisa. Exemplo, as relações entre os atores e os contextos dentro dos meios de produção. Então, os movimentos de classe geralmente inserem os trabalhadores, o movimento rural, o movimento pela terra. É importante posicionar-se como elemento hegemônico no processo econômico, político e social do país. E por isso alguns novos movimentos sociais surgiram mediante a dimensão do tempo, né, que a gente tem de movimentos sociais ocorrendo no nosso país e em todas as outras partes do mundo. Os novos movimentos sociais, eles têm um caráter ecológico, um caráter de sustentabilidade, um caráter de bem-estar, um caráter de união, enfim. SOS Mata Atlântica, o Greenpeace, o Salve a Amazônia, Salve Belo Monte, enfim, esses movimentos, eles são movimentos que não existem desde sempre, existiram a partir de uma demanda que foi, como a gente sabe, né, o desgaste ambiental e a desestrutura de toda a ordem de desenvolvimento social. Os movimentos feministas, que são considerados novos movimentos, mas não são tão novos assim, que visam aí, né, a equidade entre homens e mulheres ou a equidade de gênero e que a gente sabe que já teve muito resultado. Os movimentos da década de 60, como os movimentos hippie, da década de 80, como o movimento punk, eles se rebelam contra padrões tradicionais. O movimento hippie se rebelando contra o padrão do capitalismo, o movimento punk se rebelando ou se movimentando em prol da derrubada do Muro de Berlim, de uma nova perspectiva de sociedade na Alemanha, né? Então nós temos aqui no Brasil também os movimentos políticos em prol de uma nova divisão de espaço rural. Nós temos o movimento dos trabalhadores, nós temos uma análise dos movimentos sociais no Brasil sendo muito expressos nas contradições econômicas e sociais presentes da sociedade brasileira. Então, por exemplo, das ligas camponesas ao último movimento, que foi agora no dia 1º de julho de 2013, que foi o break dos APPs, nós percebemos que o trabalhador está sempre inserido nesse processo. O fato é que movimento social, ele é legítimo, ele está no artigo 5º, ele nos permite sim manifestar, protestar e levar as nossas ideias para transformar uma realidade social da qual nós não estejamos em consonância, nós não estejamos concordando. O movimento social é o processo catalisador e transformador das mudanças do Brasil e do mundo, não somente hoje, mas desde sempre. E eu acredito que eles vão permanecer bem ativos. Só gostaria de alertar uma coisa: lá na Grécia Antiga, a Ágora era o espaço público de discussões políticas. E atualmente, né, podemos chamar a internet de espaço aberto, público, dimensional e sem fronteiras para a discussão de situações políticas ou de todos os movimentos que a gente outrora via punhos erguidos gritando na rua e que agora nós vemos hashtags sendo apresentadas na rede social. A hashtag virou o maior processo ideologizador do século XXI. Sendo assim, a gente vê os movimentos sociais muito presentes na internet. E aí eu finalizo minha aula dizendo para vocês: da Ágora ao agora, é importante manifestar-se quando você não tiver inserido ou senso de pertencimento ou se sentindo cidadão, como que eu posso dizer, dentro do processo de equidade ou dentro do processo do que é justo ou do que é cabível para você. Sempre que assim for, os movimentos sociais legítimos estão aí para que você possa usá-los, tá bom? Ficamos aqui na aula de hoje. Eu sou Cíntia Lima, professora de Humanidades, a TV Enem. Um beijo para todos vocês em qualquer lugar. Educação justa, democrática e de qualidade. Salve, salve! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mário Rolê, professor de Física. Estamos aqui hoje para trabalhar com transformações gasosas. Ora, se você pegar, gente, uma massa de um gás e mantém um ambiente fechado, aí sim vai ocorrer o quê? A transformação gasosa. Professor, oi. Como assim? Simples, uma panela de pressão.
Ali tem o quê? Uma transformação gasosa. Uma seringa, quem aqui nunca botou o dedo e ficou apertando assim? Ali também, gente, tem uma transformação gasosa. Para você estudar a transformação gasosa, na verdade é bastante simples. É só você analisar 3 fatores principais variáveis, que é a pressão, temperatura e volume. Bora lembrar? Gente, o que é a pressão? A pressão é a relação entre a força com a área. Bom, é óbvio que pressão tem uma formulazinha, não é? Força sobre área. Só que o que eu quero chamar a atenção? Aqui em gases tem algumas armadilhas. A principal armadilha de gases são as unidades. Gente, o que faz sentido na pressão aqui, na verdade, são as moléculas se chocando com a parede do recipiente. Quanto mais ela se choca com a parede do recipiente, pessoal, significa que tem um aumento de pressão. Quanto menos é esse choque, tem uma diminuição de pressão. Professor, não estou entendendo não. É assim, ó. Vamos imaginar aqui uma panela, tudo bem? E essa panela você bota, gente, uma certa tampa, tá bom? Ora, se você tiver uma molécula aqui e essa molécula começar a esquentar, né? Ela vai se chocar aqui, ó. Essa molécula se choca aqui. Quanto mais ela se choca, maior que a pressão. Então a pressão tem a ver com isso, beleza? Quanto maior o choque, maior a pressão. Ó, se a principal armadilha de física são as unidades, tem que lembrar, ó, pressão é dada em Newton por metro quadrado, que é igual a Pascal, gente. Mas também a pressão, gente, ela é dada em ATM, ela é dada em milímetros de mercúrio. Então vocês têm que tomar cuidado com isso, tudo bem? Os químicos mesmo adoram ATM e milímetros de mercúrio. Em física, a gente trabalha mais com Newton e Pascal, tudo bem? Gente, se pressão é esse choque, né? Quanto maior o choque, maior a pressão, o que seria a temperatura? E aí, gente? A temperatura, pessoal, é a agitação dos átomos ou das moléculas. Vamos anotar? É a agitação dos átomos ou das moléculas. Ora que fácil. Vamos imaginar se tem uma molécula aqui, tudo bem? Aqui é uma molécula. Aqui é ela mesma. Aí eu chego para você e faço assim. Quem tem maior temperatura? Seria essa molécula, que eu vou chamar de A, ou essa molécula no estado B? Ó, pelo desenho, significa que essa B, não é? Vou chamar de B, está vibrando mais do que A. Temperatura é só uma vibração, pessoal. Ó, tá vendo esse piloto? Ele tá aqui quieto, vá. Quanto mais ele se agita, quanto mais ele vibra, maior a temperatura. E aí, é difícil? Claro que não, meu filho. Bora lá, rapidinho, bora. Que é pressão? Pressão, choque na parede. Ó, e vai assim que é melhor. Para de fazer as coisas complexas. Gente, física é o simples, é o entendimento. A pressão é o choque da molécula. A temperatura é o que, gente? A agitação. Quanto mais se agita, maior a temperatura. Agora, o que é o volume? O volume é o mais fácil, né, gente? É o espaço ocupado. Agora, na boa? Posso chamar a atenção aqui? Aqui tem, ó, o pulo do gato. Eu não disse para vocês que tem que se ligar com a unidade. Gente, a temperatura necessariamente tem que ser dada em Kelvin. Tudo bem? Não esquece disso, não. Temperatura é dada em Kelvin. Gente, bora botar outro pulo do gato aqui? Gente, não se esqueça, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Pessoal, tanto essa dica quanto essa dica é interessante vocês gravarem no coração. Depois que vocês entendem, né, os fatores variáveis de um estado, né, de um gás, aí você começa a analisar que tem 3 transformações. Ó. Na verdade são 4, tem a diabática. A gente não vai ver nessa aula, vai ver depois, tudo bem? Existe a transformação isotérmica, a transformação isobárica e a transformação isocórica. Bora devagar. Se você for para a palavra iso, né, que é do grego, significa igual, então é uma transformação onde a temperatura é a mesma. A temperatura não muda. Gente, lá na química eles gostam de chamar
Lei de Boyle-Macroft. Isso cai, hein? Tem que tomar cuidado. Gente, a temperatura não muda. A temperatura é constante. Se a temperatura é constante, pessoal, significa o seguinte: quando uma grandeza é constante, nesse caso é a temperatura, as duas vão variar. Então, por exemplo, ó, pensa comigo. Se a pressão for constante, quem é que vai variar? A temperatura e o volume. Se a temperatura for constante, quem é que vai variar? Pressão e o volume. Se o volume for constante, quem é que vai variar? A pressão e a temperatura. Então vem aqui comigo, ó. Olha que fácil. Vamos imaginar a seguinte situação. Se você tiver um êmbolo, Mário, o que é um êmbolo? Imagine uma seringa sem a agulha. Tudo bem? Aqui, ó, seringa. Isso aqui sobe e desce. Sem a agulha, tampada aqui. Tudo bem? Óbvio que aqui tem alguns gases, né, gente? Tem alguns gases. Olha a minha pergunta. Se você pega, pessoal, se você pega e aperta, né, isso aqui, você aplica uma força aí e aperta isso aqui, olha a minha pergunta. Todo mundo preste atenção agora, que é muito simples. Bora supor que a temperatura aqui seja constante. Claramente aí, só olhando, observando, o volume é o que eu estou botando de laranja. O volume agora é o que eu estou botando de laranja. Então, bora lá. Para esse lado, o volume aumentou ou diminuiu? O volume diminuiu. Beleza. Eu não disse para vocês que pressão era o choque com a parede? Olha a minha pergunta. Aqui o gás, olha a liberdade que ele tem. A tendência dele se chocar com a parede é bem pouca. Agora, pessoal, se liga aqui agora. Quando chega nesse pedaço, observe que ele tem menos espaço, ele tem menos volume. Então, como a temperatura é constante, pessoal, significa que o gás aqui vai ter um choque maior. Então, diga para mim, temperatura é constante. Então, a pressão aqui faz o quê? Aumenta. Aumenta. Se a pressão aumenta e o volume diminui, o nome disso são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quando um aumenta, o outro diminui. Pessoal, isso aqui tem algumas coisas bem interessantes para a gente analisar, tudo bem? Ora, aqui tem uma pressão inicial e aqui tem um volume inicial. Aqui tem uma pressão final e aqui tem um volume final. É por essa razão, pessoal, que a equação fica assim, ó. Pressão inicial, volume inicial é igual a pressão final, volume final. É uma fórmula, tudo bem? Uma coisa interessante vocês observarem é que como a pressão e o volume são inversamente proporcionais, esse gráfico, ele dá assim. E o nome dessa curva é chamada isoterma. Pessoal, sempre no Enem cai gráfico. Gente, o Enem cai, ó, isso cai toda hora, caiu agora. Gente, toda hora cai. O Enem cai muito gráfico, velho. Não dá mole, não. Então vem aqui comigo. A pressão e o volume são inversamente proporcionais. Na matemática, o nome dessa curva matemática é chamada de quê? Hipérbole. Não esquece, não. Isso é bom para você tirar onda. Agora, a transformação isobárica, o nome já diz, né? Iso é igual, bárico é pressão. Então, a transformação com pressão constante. Vem aqui comigo. Se a pressão é constante, quem é que vai mudar? Temperatura e volume. Ora, olha que simples, olha que fácil. Gente, a pressão, ela vai ser igual nesse êmbolo, tá bom? A pressão é igualzinha, a pressão não muda. Então, se a pressão não muda e, por exemplo, você vai variar tanto a temperatura quanto o volume, o que é que vai acontecer? Se você diminuir aqui, pessoal, tá? Se você diminuir o volume, o que é que acontece, pessoal, com a temperatura? Bora todo mundo pensar junto, todo mundo? Ó, aqui eu tenho gás, beleza? Vai lá. Eu vou diminuir agora o volume. Vocês lembram que eu disse para vocês que temperatura é agitação? Ora, se você vai diminuir o volume com a pressão igual, ele não vai ter liberdade, gente, de movimentação. Então significa, se você diminuir o volume, você vai diminuir a temperatura. Então, eles são grandezas diretamente proporcionais. É por isso que fica assim, ó. A pressão não tem, então vai ficar o quê? Não esquece, ó. Aqui tem o volume inicial, e aqui tem o quê, gente? Uma temperatura inicial. Aqui tem o volume final, e aqui tem o quê, gente? A temperatura final. Agora é só botar, ó. Temperatura inicial, ou volume inicial com temperatura inicial
é o volume final com temperatura final. Olha, não dá mole não. Isso sempre cai no vestibular. Gente, cuidado. A temperatura tem que ser dada em quê? Em Kelvin. A pressão você bota em que você quiser, viu? O volume também. Agora, a temperatura tem que ser dada em Kelvin. Se você não botar em Kelvin, dá tudo errado. Vem aqui comigo agora, ó. Se a pressão, ó, se o volume e a temperatura são diretamente proporcionais, significa que esse gráfico, quando você tem volume e temperatura, ele dá uma reta. É óbvio, se a pressão não vai mudar, se você tiver um gráfico de pressão e volume, ele vai dar uma reta horizontal. Sempre é interessante você identificar o comportamento do gráfico. Agora, pessoal, olha que legal, hein? Transformação isocórica ou isovolumétrica ou isométrica. Para quem não sabe, gente, isso é conhecido também como a lei de Charles ou a segunda lei de Charles e Gay-Lussac. É importante você saber disso, porque a gente sabe. Aqui é a primeira lei e aqui é a segunda lei. Anota aí, tire onda, rapaz. Vem aqui comigo agora. Gente, nesse caso, o volume vai ser igual. Significa se antes você vai ter esse volume, depois você vai ter esse volume. Ou seja, o grau de liberdade no movimento é parecido. Só que aqui vai mudar um pouquinho. É óbvio que vai. Ora, se você tiver aqui o gás, aí você bota um fogo aqui, ó. Botou fogo. Então você aumentou a temperatura. Se você aumenta a temperatura, os gases ele vibram mais. Gente, se o gás vibra mais, ele vai se chocar mais. Quanto mais tem um choque, maior que a temperatura. Quanto mais ele se bate, maior a temperatura. É por essa razão que aqui eu tenho a pressão inicial e eu tenho o que, gente? O volume não tenho, que é igual, hein? Eu tenho a temperatura inicial. Aqui eu tenho a pressão final, ó, quando ele vai para cá. E aqui eu tenho o que, gente? A temperatura final. São grandezas diretamente proporcionais. Por essa razão, que a equação vai ficar como, gente? Vai ficar assim, ó. Pressão sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. A equação é bem interessante. Não são diretamente proporcionais? Então o gráfico dá uma reta. É óbvio, se o volume não muda, ele vai dar, né, gente, uma reta vertical. Porque quem é constante nesse caso é o volume. Agora, pessoal, posso dar uma ideia bala para vocês? Ó, tá aí, ó. É só isso aí que tem para lhe perguntar. Só isso. Só que tem uma dica que é bem interessante, que é chamado a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, gente, é a mais geral que tem. A gente vai dar ainda, mas eu queria dar para vocês a equação geral dos gases. Ô, professor, qual seria a equação geral, né? Qual seria a equação geral dos gases? Gente, a equação geral dos gases, ela seria essa. Vou botar assim, ó. Equação geral dos gases. Gente, a equação geral dos gases é bastante simples. É só você fazer assim, ó. Ó que fácil, ó. PVT é igual a pó, vó, tó. Eu gosto de botar assim porque fica sonoro. Mas você, obviamente, pode botar, né, gente? Ó. Inicial, inicial, inicial. Final, final, final. Tudo bem? Isso aqui é importante, Mário? É. Então você grava onde? No coração. Beleza? Gente, é muito fácil, é muito simples. É só você entender. Pessoal, eu confio em vocês. Vocês vão passar no seu vestibular e terá sucesso. Gente, muito obrigado, gratidão e até a nossa próxima aula. Tchau, gente. Eu quero que você me conte, tem feito suas preces, suas meditações, ou pelo menos os seus pensamentos filosóficos, mesmo que você seja um agnóstico ou até mesmo um ateu, mas manter a mente sintonizada em uma energia superior é sempre muito bom. Sigam a gente nas redes sociais, @TV Enem no Instagram, nas plataformas de vídeo. Só procurar lá o canal do Escritório do Pensamento no YouTube, nas TVs abertas, nas TVs a cabo e na nossa plataforma tvenem.com.br. Cadastre-se. Muita paz, muita luz para todos nós.